Olá pessoal, sou Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais e gostaria de compartilhar algumas informações a respeito do concurso público da Secretaria Municipal de São Paulo, ok? Então dá uma olhadinha aqui no edital, a gente chegou na recomendação do Conselho Municipal de Educação, número 3 de 2021, que trata de medidas de flexibilização para a garantia do direito à aprendizagem. Pois bem, pessoal, então aqui essa recomendação ela inicia com um artigo e eu trouxe alguns recortes desse artigo e depois ela dá algumas recomendações, ok? Então bora lá. Os desafios da educação a serem enfrentados no século XXI. Então, desde que se compreendeu que o ser humano só constrói seus conhecimentos por intermédio de suas próprias ações em seus diversos meios de vida, Piaget, Vallon, Vygotsky ou Bacheret, entre outros, né, reforçaram que a participação do estudante é necessária para que ele se instrua e se eduque, ok? Então aí são pensadores, o Piaget, o Vallon e o Vygotsky, são pensadores aí do ensino-aprendizagem, principalmente, ok? Então esse olhar é a base das pesquisas pedagógicas do movimento da educação nova e das pedagogias ativas do século XX. Pessoal, a educação nova foi um movimento no Brasil, né, que propunha mudanças em relação àquela educação tradicional, né, que vinha lá desde o século XIX, ok? Então ainda no século XX foram as propostas de mudanças. Então as maneiras de tornar ativo o aluno foram múltiplas. Então dando liberdades de agir, então são as pedagogias libertárias, inserindo em projetos, daí é o pensamento de Dewey, partindo de seus interesses, de suas necessidades, como brincar, Clara Parede, ou trabalhar, Freinet, ou propondo-lhe meios e materiais específicos ao seu alcance, Montessori, tornando-o responsável pela vida comunitária e pelas suas aprendizagens. Então, aí são as pedagogias cooperativas e institucionais, instaurando um trabalho por grupos, é o Cousinet, elevando a reinventar os objetos culturais, de Crowley. Então, pessoal, aí tem vários autores aí que, né, estudam essa questão do ensino-aprendizagem. A problemática da relação entre desenvolvimento e aprendizagem vem sendo discutida há várias décadas por vários teóricos que realizaram suas pesquisas e trabalhos na primeira metade do século XX. O Piaget, né, que é bastante importante, ele pondera que a aprendizagem está associada ao nível de desenvolvimento atingido pela criança. Então, segundo ele, é o desenvolvimento que cria as condições de aprendizagem, ou seja, é anterior à aprendizagem. Então, o ensino deve seguir o desenvolvimento, pois só é possível aprender quando há um amadurecimento das funções cognitivas compatível com o nível de aprendizagem. Nesse sentido, ele propõe que o conhecimento ocorre por um processo de equilibrações sucessivas. Pessoal, guarda isso. Piaget, equilibrações sucessivas. Ou seja, frente a uma nova situação, o sujeito assimila, acomoda e atinge um novo equilíbrio provisório, que será rompido frente a um novo desafio, que o levará a um novo desequilíbrio, assimilação, acomodação e assim por diante. Em relação ao Vygotsky, por outro lado, agrega a importância do meio social do indivíduo nesse processo. Considera que o desenvolvimento das funções psíquicas da criança interage continuamente com a aprendizagem, ou seja, apropriando-se do conhecimento socialmente produzido. Segundo o autor, isso ocorre através das relações que o sujeito estabelece com o meio social, pela interação com adultos e ou seus pares. Outro estudioso do processo de desenvolvimento é Vallon, que traz contribuições significativas ao propor que a ocorrência do mesmo está necessariamente ancorada na interação de três fatores, então sociais, os biológicos, né, e os psíquicos, em relação a estes da real especial aos afetivos. Então, quando você pensar em Vallon, você pode pensar em fatores sociais, biológicos e psíquicos. No entanto, ele dá uma atenção especial às relações afetivas. Por outro lado, Freinet tem lugar destacado entre os educadores que, nas primeiras décadas do século XX, se insurgiram contra o método tradicional de ensino, enciclopédico, e tendo no professor o centro da relação escolar, na escola tradicional. Então, Freinet irá disseminar uma educação ativa centrada no estudante, né? O mesmo pensamento da escola nova que a gente falou anteriormente.
Na sua proposta pedagógica, é o trabalho e a cooperação que permitem o desenvolvimento reflexivo, sendo a ação concreta a medida de adequação à realidade. É ela que possibilita a construção de pensamentos abstratos. Segundo o educador, o objetivo da educação deve ser de formar o cidadão para o trabalho livre e criativo. Nesse processo, o papel do professor deve ser o de apoiar e garantir a livre expressão e o êxito dos estudantes. Sua proposta pedagógica tem inspirado, há mais de 50 anos, o trabalho de educadores nos mais diferentes países ao redor do mundo, inclusive o Brasil. A partir das proposições desses estudiosos, a atuação docente torna-se fundamental para promover a aprendizagem dos estudantes, envolvê-los e mobilizar seus processos de pensamento, explorar todas as dimensões e oportunidades de aprendizagem, fazer e refazer percursos, criar e renovar procedimentos, visando sempre seus estudantes, que formam um grupo com características próprias. Pessoal, sobre a relação da função do docente, né? Então, Paulo Freire faz a seguinte reflexão: assim como não posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar certo e bem os conteúdos de minha disciplina, não posso, por outro lado, reduzir minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos. Esse é um momento apenas de minha atividade pedagógica. Tão importante quanto ele, o ensino dos conteúdos é o meu testemunho ético ao ensiná-los. Quer dizer, a postura do professor, né? Como ele age, quais são seus comportamentos, como ele aplica, né? Como ele se porta durante a aula. Pessoal, rapidamente algumas considerações ainda sobre essa recomendação. Então ali tem indicadores de desempenho e fluxo escolar do município. Então apresentam vários números, pessoal, mas eu não vou me atentar aos números, eu vou só as considerações. Então o município de São Paulo, né, para os anos iniciais, tem, historicamente, apresentado resultados piores do que os das redes estadual e pública de ensino, ainda que em 2017 e 2019 a meta projetada tenha sido atingida. Nos anos finais, embora com um salto positivo de desempenho, os resultados mostram-se, assim como os das demais redes de ensino, muito abaixo da meta projetada. Ok? Então, São Paulo tem um problema aí. Nos anos finais, né, todo o setor público e ainda na questão aí dos anos iniciais, pior do que o Estado. Os dados constantes nesta recomendação reafirmam a necessidade de repensar a organização do ensino fundamental e médio para garantir os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento propostos no currículo da cidade. É preciso rever a organização dos tempos, espaços, recursos, inclusive tecnológicos, das diferentes formas de agrupamento dos alunos, das propostas de reforço e recuperação, de aceleração de estudos, com o objetivo de reduzir os índices de distorção idade-série e garantir a trajetória escolar dos estudantes. Então, pessoal, essa questão aí da flexibilização, né, da aprendizagem, cai nisso também, na recuperação, na aceleração, né, essa questão de reduzir a distorção. Pois bem. No entanto, não basta a escola ou o sistema escolar encontrar o estudante e convencê-lo a retomar seus estudos. É preciso muito mais. É preciso que ele retorne e permaneça na escola para a conclusão dos estudos. Para tanto, cada equipe educacional deverá elaborar estratégias diversificadas considerando as especificidades da unidade escolar e as características e possibilidades dos estudantes. Na concretização do direito à educação e aprendizagem, o oferecimento de diferentes formas de organização dos sistemas de ensino e das escolas, já garantidas na LDB e outros marcos legais, impactará de maneira positiva na trajetória escolar de crianças, jovens e adultos. Então, a flexibilização da organização favorecerá o tripé, né? Então, qual que é esse tripé? Acesso, permanência e aprendizagem com qualidade, combatendo efetivamente a evasão e a defasagem idade-série. Ok? Nessa recomendação serão propostas diferentes possibilidades de organização escolar, organização curricular e uso dos tempos e espaço. Então lá, pessoal, tem a questão da autonomia aí para a organização escolar. Então, muitos procedimentos, possibilidades propostos no artigo 23, incisos, já estão previstos nos regimentos educacionais e são utilizados pelas equipes educacionais, tais como tem a classificação de alunos, tem a promoção, então a classificação pode ser por promoção, por transferência,
tem essas duas questões. Também existe a reclassificação, ok? Então, e a escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Então, tem que ter avaliação e reforço, recuperação de acordo com a linha do inciso 5. Então, ainda o artigo 24 fala o seguinte: obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Então, é importante observar que o oferecimento de estudo e de recuperação é obrigatório em todas as etapas e modalidades de ensino. Pois bem, pessoal, ainda na flexibilização da organização curricular com dinamização da trajetória escolar. Para finalizar, pessoal, isso aqui é para acabar. É a partir do conjunto de componentes curriculares que orientam as aprendizagens essenciais e obrigatórias em cada etapa da educação básica, bem como cada ciclo da educação fundamental, do ensino fundamental, que a equipe da escola constituirá seu projeto pedagógico e organizará sua matriz curricular. Desse modo, a matriz curricular deverá estar presente no projeto pedagógico da unidade educacional, que identifica as características, necessidades e possibilidades para proporcionar um conjunto de propostas pedagógicas diferenciadas e permitir o acesso, permanência, progressão e conclusão da escolaridade obrigatória com qualidade, de modo a interromper a dinâmica de reprovação, abandono e exclusão e potencializar a trajetória educacional com o sucesso dos estudantes. A Secretaria Municipal de Educação, por meio de instruções normativas, proporciona recursos diversos, de diferentes naturezas, para que cada unidade educacional estabeleça suas formas de gestão pedagógica e de organização curricular, dos tempos e dos espaços, coerente com seu projeto pedagógico, possibilitando a criação de... Aqui é importante, pessoal, que isso aqui, ó, essas possibilidades são 5 possibilidades. Isso aqui para cair em concurso é muito possível, então vamos dar uma olhadinha em cada uma delas com calma. Então, a criação de turmas com estudantes de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, uso da tecnologia da informação e comunicação e outros, considerando o público atendido, as características dos estudantes, suas possibilidades e interesses. B. Espaços educacionais alternativos e acolhedores, não limitados ao espaço de sala de aula ou da escola, planejados e registrados no projeto pedagógico da unidade, desde que seja no interesse da aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. C. Alternância dos tempos escolares com diferentes formas de distribuição de aulas pelas semanas, semestres ou anos letivos, ou ainda por meio de blocos alternados, bimestrais, semestrais ou anuais. Então, essas são as flexibilizações possíveis. Trabalhar interdisciplinar por área de forma a reforçar os conhecimentos dos diferentes componentes curriculares, tendo como eixos a língua portuguesa e matemática para desenvolvimento de projetos curriculares, bem como o trabalho colaborativo de autoria para o ciclo autoral, que objetiva a mobilização dos conhecimentos e habilidades presentes na matriz de saberes, o protagonismo dos estudantes e a aplicação prática das competências desenvolvidas ao longo do ensino fundamental. E a organização de horário que possibilite a divisão de turmas para as aulas práticas. Então, essas são as possibilidades de flexibilização, pessoal, é importante. De acordo com o ideário especificado neste documento, o Conselho Municipal de Educação, cumprindo seu papel de zelar pela aprendizagem e sucesso dos estudantes da rede municipal do ensino, apresenta essa proposta de recomendação. Então, é isso. Então, ele recomenda-se à Secretaria Municipal de Educação, com o apoio das diferentes equipes regionais, mobilizar as unidades escolares no uso das diferentes institutos legais presentes na LDB para a organização pedagógica dos tempos e dos espaços, sempre na garantia da aprendizagem e correção do fluxo escolar para os estudantes da educação básica nas diferentes etapas e modalidades do ensino fundamental e médio. Ok, pessoal? Então, a gente finalizou aqui essa recomendação. Ela é um pouco longa, eu tentei encurtar, fazer alguns recortes. Espero estar colaborando. Um abraço, até a próxima.